Fala, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, amados? Seja bem-vindo a mais um dia do Semeando a Palavra. Continuamos na campanha do 21 dias de propósito. Continue firme, você que está nesse propósito com a gente. Deus te abençoe, amado. Deus te abençoe, te dê um dia de vitória, um dia de conquistas. Amados, eu quero ler com você hoje a palavra que está no livro de Jó. O capítulo é 1, vamos ler do 9 até o 12, que diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus? Verso 10: Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amados, todos sabem a história de Jó, uma história muito conhecida. E ontem, meditando na palavra do Senhor, Deus me fez relembrar essa passagem. E Deus, amados, ele transforma maldição em bênção. Note bem esta palavra e grave ela na tua vida. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida, aquilo que Deus falou algum dia, ela não volta. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a palavra vai dizer, amados, que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Isso aqui a palavra também vai dizer que o inimigo estava rodeando a terra. E o Senhor o diz, de onde você vem? Ele disse de rodear a terra, ou seja, ele estava rodeando e olhando. O inimigo muitas das vezes vai estar te rodeando, te observando, a maneira como você vive, a maneira como você leva as suas coisas, a maneira como você é correto, a maneira como você ama a Deus acima de todas as coisas. E o inimigo observou Jó. Ele falou: não é possível. Eu creio que o inimigo pensou assim: não é possível que um homem desse consegue ser tão reto e tão sincero e temente a Deus. Não é possível. E ele vai incomodar a Deus. Aí ele pergunta para o Senhor: porventura teme Jó a Deus? Será que Jó teme mesmo a Deus? Porque o Senhor o cercaste de bens, o seu gado tem aumentado, os seus filhos enriquecidos, sua saúde é abundante, dono de fazendas, um dos homens mais ricos que existia naquela época. E o inimigo vai perguntar: será que Jó teme mesmo a Deus? O inimigo muitas das vezes não vai se satisfazer com aquilo que Deus tem te dado. A tua família, o teu trabalho, a tua paz. Você servir ao Senhor, o inimigo ele não se alegra, porque ele perdeu essa intimidade que ele tinha com Deus. Ele foi expulso do céu, juntamente com os seus anjos, que se rebelaram contra Deus, e ele perdeu o que você tem de melhor, que é a intimidade com Deus. Só que ele acha que o que mantém Jó de pé são os bens. Ele acha que o dinheiro, o poder, o status que Jó tem é o que diferencia de todos os outros homens. E ele vai incomodar ao Senhor. O Senhor tem abençoado este homem, por isso que ele é assim. E Deus, amados, por isso que é o tema dessa mensagem: Deus transforma maldição em bênção. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
Aquela pessoa que quer usar de maldade contra a tua vida, Deus vai transformar em bênção. Porque a palavra vai dizer que Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha. Mas agora, amados, aquilo que o inimigo tentou fazer contra a vida de Jó vai servir de testemunho para todos os homens que passarem por esta terra de geração em geração. Aquilo que o inimigo tentou fazer para destruir, agora vai ser bênção na vida de Jó. Por que bênção? Lógico que no começo ele foi provado, ele perdeu tudo, perdeu todos os seus filhos, seus 10 filhos, perdeu todos os seus animais, perdeu suas casas, se acometeu de uma enfermidade tão grande. Porém, Jó, ele disse: eu saí do ventre da minha mãe sem nada. Deus, se eu tiver que voltar para lá sem nada, se eu morrer sem nada, eu morrerei crendo, sabendo que existe um Deus que cuida de mim. Eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Amados, Jó passou pelas piores humilhações que um homem poderia passar. E muitas das vezes, amados, você não vai chegar nem perto do que Jó passou, mas você vai ser tentado. Porque Deus quer te levar para um outro patamar. As experiências que nós passamos nos faz levar para um outro patamar. Assim a palavra de Deus fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Você não é mais aquele menininho, Deus está dando experiências novas. E para que você passe para um outro patamar, uma nova história, testemunho, você tem que passar por experiências. Jesus passou uma das piores experiências no deserto, com fome. Ele foi tentado por Satanás também. Assim como Jó foi, Jesus também foi. E Jesus venceu. E Jesus passou por um novo patamar. O ministério dele começou ali. Então Deus quer fazer algo muito grande na tua vida, mas você precisa entender que há coisas que você vai ter que passar. Você vai ser tentado, sim. Mas se mantenha firme, use a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que Jó falou. Bendito seja o nome do Senhor. O problema é que nós, quando ouvimos algo do inimigo, nos entristecemos e perdemos o foco, perdemos o nosso foco. O diabo, ele fez com que Adão e Eva ficassem, fazendo com que eles perdessem o foco. A distração, o distraiu com aquela árvore, com aquela conversa de que eles não perderiam todo o poder, mas sim eles ganhariam o poder que Deus tinha. O inimigo quer te distrair, não caia na conversa dele. Não confie no mundo. Então devo confiar nos homens? Também não confie nos homens. Eu devo confiar em mim? Também não confie em você. Porque a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Você deve confiar em quem? Confiar em Deus. Somente em Deus. Porque Deus usou essa maldição que o diabo tentou colocar sobre a vida de Jó para o abençoar. E mudou o cativeiro de Jó, transformou ele em uma pessoa muito melhor do que ele era antes. E o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Deus transforma a maldição em bênção. Confie no Senhor. O mundo pode se levantar contra você, mas Deus está com você. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Pai, por esta palavra. Pai, todo mal, Pai, lançado contra a nossa vida, o Senhor está colocando por terra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos porque estamos guardados em Deus. Pai, guarda essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Transforma, Pai, toda a maldição lançada sobre a vida dela em bênção. Toda seta lançada em bênção. Toda acusação em vitória. Em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. E saiba de uma coisa, Deus transforma a maldição em bênção. Não perca a atenção, não perca o foco. Confie em Deus. Confie nos caminhos dele, pois ele tem um escape para a tua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus.